Hoje, meu amado, é eclésia, chamado para reinar. Diga assim, eu fui chamado para reinar. Cutuca teu irmão e diz, você foi chamado para reinar. Aleluia. Aleluia. Abra aí sua Bíblia, a sua palavra, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18b. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler comigo? Vamos, diga assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Olha, o que é que Jesus queria dizer aqui? O que é que realmente Jesus queria que viemos a entender sobre isso, né? Como foi lido ali, eclésia, ou seja, eclesia. A eclesia significa a igreja, amém? Aleluia. Mas qual é o conceito, né? Qual é o conceito que as pessoas têm, obrigado, bênção? Qual é o conceito que as pessoas têm de igreja, de eclesia, né? O conceito que muitas pessoas têm, que a igreja é esse templo. O conceito que muitas pessoas têm, que a igreja é um local que foi consagrado para cultuar o Senhor. Não é verdade? Sim ou não? Mas a igreja não é isso. A igreja não é um prédio, a igreja não é edifício. A igreja não é um local que as pessoas de repente estão reunidas e aquele local se determina a igreja porque tem as pessoas lá orando. Não, a igreja, diga assim, sou eu. A igreja é você. A igreja são pessoas que se reúnem, né, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. O mais interessante é que mesmo sem você estar reunido com os irmãos, você continua sendo igreja. Diga assim, eu sou igreja. E eu vou falar muito, né, nessa palavra, eclesia, porque essa é a palavra certa, eclesia. Diga assim, eclesia. Tem esse nome aí? Tem? Tem não, né? Eclesia. Então, você é eclesia. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, o que acontece? Tem pessoas que acham que só pelo fato de estar participando da igreja, rapaz, eu não perco um culto. Eu sou cristão, porque eu não perco um culto. Todos os cultos eu estou lá. E agora que são 2, eita, uns 5 horas, outros 7 horas, eu estou lá dentro. Eu sou um cristão porque eu estou direto lá nos cultos. Eu participo de oferta, eu dou até o dízimo. Então eu sou um cristão. Na realidade, não, a pessoa não se transforma, não é um cristão, pelo fato de estar indo para a igreja. Amém? Por exemplo, essas cadeiras que vocês estão sentados, elas estão aí 24 horas por dia. Ela assiste todos os cultos. Ela é cristão? Sim ou não? Esse instrumento aqui, pensa aí, rapaz, adora o Senhor. Ele faz parte de adoração. Faz parte ou não de adoração? Eles vão para o céu? Não. São só algo que é um instrumento que é usado pela igreja para adorar o Senhor. Não é pelo fato de eles estarem aqui que eles são cristãos. Então, pelo fato de a pessoa chegar e dizer, rapaz, eu sou um cristão, só pelo fato de estar participando dos cultos, participando do local, não é cristão, não faz parte verdadeiramente de igreja. E tem muitas pessoas ainda pensando assim, não se decidiram, não entregaram a sua vida a Jesus, porque acha que não preciso disso, porque todos os domingos eu estou lá, e isso é o suficiente, e não é. Amém? Amém? Se fosse, a pessoa poderia dizer assim, rapaz, eu vou agora me transformar no carro. Aí ia para a garagem, colocava o colchão lá, eu vou dormir, quando amanhecer, eu vou ser um Chevette. Vai acontecer isso? Nunca. Nunca vai acontecer. Por quê? Porque não é
o local que ele está que vai o transformar. Não é. Bem que a igreja, ela com certeza, esse local, pelo fato de ter a igreja nesse local, que são vocês, e pela palavra, a pessoa é transformada. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora eu te pergunto, é só aqui, nesse local, que as pessoas podem ser transformadas? Sim ou não? Não. Para você ter ideia, o pastor Ebe, né, quando ele era mais novo, ele fez um disco, né, disco vinil, na época de alguns aqui, quando eu vi falar, eu não conheci não, tinha até uma chamada radiola, não era? Entendeu? E ele fez esse disco, e lá na cidade, aqui já no Brasil, ele fez um sucesso. Porém, era em tudo inglês. E naquela época as pessoas, a maioria não sabia, não entendia nem o português, quanto mais o inglês, né? E era uma música linda, de adoração ao Senhor, muito profunda. E ele fez o maior sucesso. E ele deu alguns discos, né? Nas rádios, para poder as pessoas louvar, adorar o Senhor. Só que as pessoas não entendiam, era inglês. Aí começaram a usar no secular. E tinha um irmão que estava desviado. Estava onde? No motel. Acredita? E ele lá no motel, né? Aí lá nas caixinhas de som, colocaram esse disco. Aí ele começou a chorar. E ele começou a chorar. E a mulher, o que é isso? Mas não sei. Ele não entendia nada. Ele não sabia o que estava ouvindo. Mas o espírito dele sabia. Amém? Aí ele não aguentou, foi embora e se converteu. Voltou e se reconciliou com o Senhor. E ele foi dar o testemunho. Quando ele deu o testemunho, descobriram que era o disco, né? O disco, viu? Na época do... E ele se converteu através dessa música, né? Teve outro que estava, sabe aonde? Esse o Luiz Carlos participou muito, né? É aquela... Como é o nome, rapaz? Que eu não sei, né? Aí, boate não, é discoteca, tá vendo como ele sabe? Eu estava só esperando ele me ajudar. Discoteca, né? O rapaz lá estava na discoteca, nunca tinha aceitado Jesus, não sabia nem o que era isso, mas estava lá na discoteca. Aí colocaram essa música. Tinha aquela música, né? Aquele negócio bem agitado. Depois vinha a música lenta, né? Aí ele pegou a menina aí, vamos dançar aqui. Aí, a música de quem era? Do pastor Ebe. Em inglês, né? E as pessoas pensavam que era coisa apaixonada de homem para homem, mas era de Deus para com os homens, amém? E o espírito dele começou a receber. E ele, nos braços da mulher lá, agarradinho, começou a chorar. E a mulher, que é isso? Que é isso? Aí ele saiu e procurou a igreja e se converteu. Amém? Por quê? Porque a igreja fez a diferença. Quem era a igreja nesse assunto aí? Quem era? Pastor Ebe. É a igreja, meu amado. E ele não era pastor, era um simples membro de uma igreja. Mas ele fez algo para adorar o Senhor. E o espírito da pessoa recebeu e se converteu. Então, onde você estiver, quando você falar, você como igreja pode salvar uma vida. Amém? Amém? Diga para o seu irmão, não esqueça. Você é a igreja. Aleluia. Oh, glória. Água de coco, quanta honra. Glória a Deus. Aleluia. Rapaz, quanta honra. Eita, glória a Deus. Primeira qualidade. Obrigado, meus irmãos. Fiquei até com vontade de chorar. Aleluia. Perdi aqui, ó. Aleluia. Onde é que eu estava, hein? Eu estava no disco vinil, não era? Aleluia. Aleluia. A eclesia, além de ser o povo de Deus, né? Nós vamos conhecer alguns conceitos sobre a eclesia, sobre a igreja, né? Mas nós vamos primeiro conhecer o conceito errado sobre a eclesia, certo? Primeiro, isso aí é muito interessante.
A igreja não é um posto de gasolina. Diga, a igreja não é um posto de gasolina. Meu amado, tem quantas pessoas que acham que aceitaram Jesus, fizeram tudo direitinho, mas não entenderam ainda. Não tiveram entendimento ainda, é por isso que nós estamos aqui. Amém? O que é que eles fazem? Eles chegam aqui para se abastecer. Chega o vazio, né? Chega nos empurrões, chega no vazio, como no posto de gasolina, enche. Aí chega aqui e diz, enche, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. Aí recebe, né? Vai recebendo aquele, tudo que há aqui dentro e vai, aí enche. Quando está cheio, aí ele chega para o pastor, estou cheio, pastor, mas a parte do óleo está vazio. Põe o óleo aqui, Senhor, da unção. Põe um pouquinho da renova, Senhor, a unção. Aí ele sai todo, né? Sai daqui todo, eita, rapaz, foi lindo, rapaz, foi maravilhoso o culto. Eu saí de lá todo cheio, pensa aí, muito bom. Aí vem segunda-feira, terça, aí o tanque vai esvaziando. Por quê? Não tem um momento sozinho com Deus, não tem a leitura, não tem a adoração, não tem a oração, vive só a semana por viver. Aí quando passa quinta, sexta-feira já está abaixo da reserva, sábado já está truco. Domingo vem o empurrão, os irmãos empurrando, bora irmão, vem o empurrão até chegar o posto de gasolina, né? Chega aqui, cheguei, aí começa tudo de novo. Diga para o seu irmão, não seja irmão posto de gasolina. Aleluia. Tem outro que acha que tem um conceito errado, que acha que a igreja é um cinema para se divertir. Rapaz, aquela igreja da paz é muito bom, rapaz. Eu chego lá, esqueço de tudo, até das dívidas, eu esqueço de tudo, sento lá, apago as luzes, igual a cinema, tem aquelas luzes, aí tem as meninas dançando, tem uma loura lá que canta, parece um canarinho. É bom demais, rapaz. Aqueles meninos tocando, ixi, eu me sinto tão bem, é muito gostoso. Tem um pastor lá que é uma pinta de pastor, né? Que é uma bênção, me faz achar graça direto. É pregando e achando graça. É muito bom, rapaz. Diga assim, eu não sou crente. Cinema. Aleluia. Quando chega segunda-feira, terça, quarta, semana de vazio, semana que não tem mais, ele necessita chegar domingo, necessita chegar domingo para se divertir, para que a alma dele esqueça dos problemas lá fora e acha que é o suficiente. E eu pergunto a você, é assim, é o suficiente, sim ou não? Não. Aí tem o crente supermercado. Eita, esse crente supermercado, ele quando chega ali na porta, ele já chega um carrinho, aí diz aqui, eu quero o departamento do abraço. Aí bota no carrinho, aí recebe um abraço. Departamento do sorriso, eu quero também libertação, eu quero cura, eu quero o departamento das crianças para deixar minhas crianças aqui, eu quero reconciliação, eu quero unção, aí vai, eu quero, quer tudo. É um crente que ele quer. É errado querer cura, sim ou não? Não. A igreja, ela funciona trazendo alegria, trazendo satisfação, trazendo cura, trazendo libertação. Amém? Trazendo conforto, sim, de espírito, trazendo coisas boas. É isso aí, mas vem do Espírito Santo, meu amado. Aleluia. Amém? Então, é necessário que venhamos a ter o conceito certo do que é a igreja. E eu tenho certeza que nenhum aqui está se identificando. Mas também não seja crente pá, né? É fulano de tal. O pastor está falando, dá certinho com fulano de tal.
não seja assim, né? Que não seja você, mas que você também não lance para outras pessoas. E que se for você, é o momento de você mudança. Rapaz, eu vou mudar porque realmente o pastor está falando algo e eu estou me identificando. Eu venho aqui como posto de gasolina, eu venho aqui como cinema, eu venho aqui como supermercado. Eu estou me identificando, então eu vou tomar uma atitude. Amém? Amém? Então nós temos que tomar atitude. Temos que tomar atitude, porque senão você vira um crente consumidor. O crente consumidor eu quero ser abençoado, eu quero unção, eu quero me divertir, eu quero alegria, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu só quero. E o crente, ele tem que ser verdadeiramente imagem e semelhança de Deus, porque Deus, ele é um doador, sim ou não? Deus, ele só dá, ele dá, ele é doador, né? O Deus Pai, Jesus Cristo, ele dá, o Espírito Santo, ele dá, ele mostra, ele vive nos mostrando como ser verdadeiramente um crente verdadeiro. Um crente verdadeiro é o que não só recebe, ele recebe porque Deus tem para dar, ele é doador, sim ou não? Deus é um doador, sim ou não? Ele recebe, mas nós temos também que dar, porque se nós ficarmos só recebendo, sabe o que é que vai acontecer? Frustrações. Se você chegar aqui para tendo a imagem da igreja como um posto de gasolina, como um cinema ou como um supermercado, você vai ficar frustrado. Por quê? Porque dentro de você vai ter um buraco negro, um vazio tão grande que nada vai te preencher, nada, não tem condições, porque não somente o Senhor é que vai, quando nós começamos a entender o que é a nossa necessidade, aí sim, quando você entende qual é a tua necessidade, que não é só receber, mas é receber o Senhor Jesus Cristo e passar a ser doador, passar a ser distribuidor da palavra de Deus, para saber ser cooperadores, aí sim você vai ter algo diferente em você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós temos que compartilhar. Você recebe de Deus. Olhe, você chega aqui, aí recebe. Algum de vocês já receberam alguma coisa de Deus hoje, aqui nesse local? Pronto, você recebeu. Mas se você recebeu e sai daqui e acabou, meu amado, pode ter certeza, domingo você está vazio. Mas se você recebeu e começa a compartilhar o que você recebeu, eita, é diferente. É diferente. Eu tenho certeza que você, quando compartilha, você sente uma alegria, sim ou não? Você sai daqui e compartilha o amor de Deus, compartilha a palavra, compartilha o que você recebeu do Espírito Santo. Você, rapaz, chega lá, chega na sua casa, aí de repente a sua esposa, o seu esposo, o seu irmão, alguma pessoa não veio, não deu condições para vir para o culto. Aí você vai falar da palavra. Rapaz, o pastor lá falou uma palavra, foi assim no meu coração. Eu era um crente posto de gasolina. E o cara, como assim? Né? Aí você vai explicar, mas eu tomei a decisão. O que eu recebi de lá, já estou passando para ti. E quando ele começa a passar para ele, meu amado, pode ter certeza, ele vai ficar recebendo mais e mais e mais. Amém? Você está entendendo? Amém. Então, é compartilhando que você vai realmente se satisfazer. Compartilhando o que você recebe de Deus. Amém? Amém. Aleluias. O que acontece quando o cristão é somente um consumidor? Primeiro, como eu falei, é um frustrado, fica frustrado. Agora, o que é que deve ser feito? Se você se identificou, o que é que deve ser feito? Primeiro, precisa receber Jesus, diga. Isso, você precisa receber Jesus e com isso receber a revelação do que você tem em Cristo e do que você é em Cristo. Nós estamos aqui cansados de falar, e não cansa, graças a Deus, né? Só uma maneira de falar.
de que é necessário a pessoa que aceitou Jesus Cristo fazer o curso da EMP, a nova criatura. Porque você vai entender o que você é em Cristo. Amém? Porque se você não souber a tua identidade, a pessoa, você chega num local, aí diz assim, me dê a tua identidade. Diz, não tenho. Como é o nome do teu pai e tua mãe? Não sei. Qual é o nome do teu CPF? Ixi, menos ainda. Horrível, sim ou não? Não tem condições de ser assim. Então você tem uma identidade em Cristo, diga amém. Amém. Então se você tem uma identidade em Cristo, é necessário você saber quem é você em Cristo e o que você é em Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Quando uma pessoa vai à igreja de forma errada, isso pode gerar 3 problemas muito sérios. Primeiro, você sempre estará vazio. Você sempre estará vazio. Não adianta. Como eu falei, né? A pessoa sai cheio, mas no meio da semana já está vazio. Ele não consegue ficar cheio. Porque ele se torna um consumidor. Ele se torna, sabe o que? Um Drácula. Que ele vai sugando, ora por mim, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero aquilo, é só eu quero. É o crente realmente, o crente Drácula. Ele suga a unção, ele suga o que for necessário, mas ele mesmo não produz nada. Aleluia. Diga assim, eu preciso ser transformado mais e mais pela palavra do Senhor. Amém? Segundo, quando a pessoa vê a igreja da maneira errada, ela não consegue ter compromisso. Não consegue, ela não consegue chegar nos cantos e permanecer. Ela vai na igreja, aí, digamos que é o crente posto de gasolina, ele chega na igreja, aí chega lá, aí não tem o que ele quer, e a gasolina tem que ser aditivada, presta não, vai para outra igreja, aí chega lá, vixe, rapaz, aqui não tem aquele pastor que a gente sorri, não, cadê aquele pessoal que canta? Vai para outra igreja, chega lá, cadê essa igreja? Não é nem um mercantil, é uma bodega. Tem nada para me escolher o que eu quero. Vai para outra igreja. Ele não fica raiz, ele não consegue se enraizar. Por quê? Porque é o crente que suga, consumidor. Ele só quer, ele não dá. Quando uma árvore ela fica essa raiz no local, ela cresce e dá fruto. Sim ou não? Sim ou não? E quando a pessoa está nessa situação, ele não consegue dar fruto. Ele só quer. Ele só quer. Não tem nenhum desses aqui dentro, amém? 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 Aleluia. E terceiro, nunca alcança o sobrenatural do reino de Deus. Não entende. A palavra de Deus diz que os espirituais entendem o quê? Da maneira espiritual. E os carnais? Da maneira carnal. Estou aqui passando para vocês de uma maneira bem simples. Então ele chega na igreja e não entende por que a pessoa dá dízimo. Ele não entende por que a pessoa levanta as mãos e chora. Não entende. Porque não entra nele, não faz parte dele. Ele vem para pegar o que interessa para ele. Ele vem, aquela pessoa vem, e o que tiver para ele pega. As outras coisas ele não pega porque não interessa e ele não entende. Se torna um crente vazio. Se torna, eu estou falando um crente da maneira, porque ele faz parte do grupo. Amém? Amém? Mas eu creio que aqui no meio não tem nenhum desses crentes, amém? Você concorda comigo? Glória a Deus. Segundo conceito, o conceito bíblico sobre o que é eclesia. Olha, meu amado,
em 480 anos antes de Cristo, já existia essa palavra, eclesia, certo? E, para você ter uma ideia, quando Jesus falou, lá deixa eu ver aqui, em Mateus, ele falou uma vez no capítulo 16 e falou duas vezes no capítulo 18 de Mateus, sobre a igreja, sobre a eclesia. E ele não foi explicar, por que que ele não explicou o que era eclesia? Ele disse, né, edificarei a minha eclesia. Sim ou não? Quando ele falou isso, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, contra a eclesia, quando ele falou isso, os apóstolos ficaram todos com os olhos desse tamanho. Sabe por quê? Porque essa palavra já era conhecida no meio deles. Essa palavra, como foi dito aqui, há 480 anos antes de Cristo já existia, no grego e em latim. Então, o que significava? Significava que quando o rei, ele morria, o sucessor dele ia, né? Ele ia tomar a posição, isso falando na parte da Grécia. O rei, quando ele era entronizado, ele ia escolher pessoas que faziam parte do exército, que já faziam no mínimo 2 anos que estavam no exército, só os melhores. Então ele chamava aquelas pessoas, ele escolhia a dedo aquele soldado para ser soldado de elite dele. E ele dizia assim: eu vou escolher a minha eclesia. E escolhia para proteger ele, para lutar com ele, para ir guerrear com ele. Amém? Deixa eu só encontrar aqui como é que está escrito, que eu quero passar para você entender. Pronto. No grego, era escrito de estrategoi. Eita, no grego. Estrategoi, diga estrategoi. Aleluia. Em romano, nos romanos, né, no Império Romano, já era falado de outra maneira, no latim. Né, de outra maneira. Sabe como era falado? Apóstolo. Eita! Vocês estão começando a juntar as peças, sim ou não? Quando Jesus disse: e eu levantarei a minha eclesia, eles conheciam que somente os reis fariam isso. Sim ou não? Eram os reis que faziam isso, somente os reis. Os reis levantavam a eclesia. Os romanos, ele não levantava a eclesia somente dos soldados. Ele também levantava pessoas comuns, mas que eram pessoas assim, engenheiro, certo? Pessoas que poderiam ajudar ele no governo dele. Tem algo muito interessante, por exemplo, o novo presidente já está escolhendo os seus ministros, sim ou não? Sim ou não? É mais ou menos desse jeito. Então, os romanos, ele não escolhia só soldado, ele escolhia também pessoas civis, né, na área civil, para que ele viesse ajudar no seu reinado. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. E quando Jesus disse: eu vou levantar a minha eclesia, os discípulos ficaram assim: epa, o negócio aqui é tremendo, sim ou não? Quando os romanos levantavam essa eclesia, eles tinham uma função: expandir o reino. Jesus quer expandir o reino dele, sim ou não? Sim. Então ele queria expandir o rei. E os romanos, ele dizia assim, o rei, né? Vamos ganhar aquela cidade tal. Aí eles, vamos. Aí ia para a guerra. Chegava lá, na frente ia os apóstolos. No latim era apóstolo, amém? Aí ele chegava lá, os apóstolos, e no portão ele dizia: ou vocês abrem o portão, ou nós vamos derrubar, porque esse portão não vai prevalecer contra Roma. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aí
Quando as pessoas lá abriam o portão, ele tomava o portão, tomava a cidade, conquistava a cidade. Porém, se eles não abrissem o portão, eles iam lá, ia forçar aquele portão, e eles iam derrubar aquele portão, eles adentravam naquele portão, pegavam as pessoas, todas aquelas pessoas, acorrentavam, saía marchando com eles, os apóstolos na frente e os prisioneiros atrás. A marcha da vitória. E ele subia, o apóstolo subia numa parte bem alta e dizia: tem um novo evangelho. Eita! Tenho boas novas para vocês. Estou falando dos romanos. Tenho boas novas para vocês. Quem se arrepender e quem se entregar ao reinado romano será salvo, será livre. E fará parte, será cidadão romano. Amém? Vocês estão entendendo a coisa? Sim ou não? Muito interessante. É ou não é muito interessante? Eita Deus! E ele dizia, rapaz, se arrependeu, se entregou à nação romana, passa a ser um cidadão romano, ou a serviço da cidade de Roma. Aleluias. Quando Jesus disse, levantarei a minha eclesia, e a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Olha que coisa linda. Sim ou não? Aí, o que aconteceu? Jesus poderia ter dito assim: os gregos têm os seus reis e sua eclesia. Os romanos têm o seu rei e a sua igreja. Porém, Jesus disse: eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Aleluia! Olhe, Roma, a Grécia, tiveram muitas lutas. Derrubaram portões, venceram muitas batalhas. Mas o Senhor, Jesus Cristo, Ele deixou algo muito interessante para nós. Ele levantou você como um soldado de elite. Cutuque seu irmão e diga assim: você é soldado de elite. Você é um soldado de elite, meu amado. Você foi levantado para fazer a diferença. Amém? Essa cruzada que está acontecendo nessa cidade, eita Deus, cruzada, é guerra, é marcha, é homens e mulheres de Deus marchando, sim ou não? Você e nós vamos marchar na direção da porta do inferno, certo? E quando chegar na porta do inferno, ela não vai prevalecer, sabe por quê? Porque primeiro Jesus falou, está falado. Segundo, tem muitos crentes achando que a porta do inferno, ela é arma de ataque. Vixe, porta do inferno, não. Cruz credo. Diga assim, a porta não é arma, é defesa. Olha, meu amado, são muitas pessoas que estão atrás das portas do inferno, sofrendo, acorrentadas. Sim ou não? Quantos jovens têm morrido em Maranguape? Quantas mulheres estão sendo estrupadas, criança? Você sabia que esse ano, em todo o Brasil, teve mais divórcio do que casamento? Por quê? Porque a porta do inferno está fechada. Eles estão só, venha para dentro, venha para dentro, venha para dentro. Mas você, fique em pé em nome de Jesus. Você como igreja, nós como igreja, nós temos um chamado.
Nós temos o chamado, sabe de quê? De pegar, de localizar essas portas do inferno, tacar o pé nela, adentrar no inferno, tirar as pessoas que estão presas, levar das trevas para a luz e chegar diante delas e falar: tenho boas novas para você. Se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você vai fazer parte do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, porque nós temos aprendido, Pai, todos os teus propósitos para com a nossa vida, Pai. Nós temos aprendido, Pai, Senhor, porque nós temos um propósito, Pai. Tirar a alma do inferno, trazer para a luz, Pai, e pregar as tuas boas novas, Pai. Senhor, a nossa finalidade é te servir, porque nós somos teus filhos. Somos herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus. Senhor, faz da nossa força, Pai, com entendimento. Senhor, dá a cada um de nós, Senhor, a tua revelação do que nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. Que possamos, Pai, fazer a diferença. Senhor, o pastor Ebe, Senhor, numa canção que ninguém entendia, pessoas se renderam ao Senhor. Nós podemos, Pai amado, com a nossa vida, Pai, nós podemos levar muitas pessoas a ter entendimento do Teu Filho Jesus Cristo. Que possamos, Pai amado, fazer parte dessa cruzada maravilhosa, que foi Tu que mandou, Pai, para que a Tua igreja marche, que a Tua igreja faça diferença nessa cidade, Senhor. A Tua igreja, Pai amado, avance na direção da porta do inferno, Pai. Senhor, e nós cremos que Tu é o general de guerra, e Tu está à frente dessa marcha, Pai. E nós cremos, Pai amado, que milhares de pessoas, mais de 2.000 pessoas vão se entregar a Ti, Senhor. Mais de 2.000 pessoas vão ser resgatadas, Pai amado, do inferno para a luz, Pai. E nós vamos fazer parte, Senhor, jejuando, orando, participando, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos essa cidade, Pai, decretar verdadeiramente que é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Que todo espírito de medo, de covardia, que todo espírito que vem, Senhor, dificultar o nosso caminhar contigo, sejam atados e lançados ao inferno em nome de Jesus. Nós queremos caminhar, nós queremos dar o nosso passo de fé, Senhor, na direção de vidas, começando pelo nosso lar, começando pela nossa casa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós profetizamos salvação para a nossa família. Profetizamos sim, cada uma das nossas famílias que não foram alcançadas ainda. A porta desse inferno não vai prevalecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos que todas essas vidas irão se render a Ti, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai Santo, por nós sermos eclesia Tua, cidadão do céu, soldado de elite, para a honra e glória do nome de Jesus. Quem diz amém? Dê uma